Uma dança muito especial que representa... Cadê as correntes aqui? Deixa eu pegar as correntes. Que representa Jesus Cristo quebrando as nossas correntes, amém? Nos libertando do cativeiro, nos libertando das prisões, das cadeias, que o pecado, ele trazia sobre as nossas vidas, amém? E as meninas estão distribuindo aí um presente para vocês, tá? E não menospreze não, tá? Porque dentro dessa lamparina aí tem óleo. E tem óleo ungido, tá? Então você pode aproveitar, amém? Porque nós sempre precisamos estar com a nossa lâmpada cheia de óleo. Amém, queridos? Eu vou deixar elas ir entregando aí. E as crianças vão ficar por aqui por enquanto, tá? Nós não vamos ter ministério infantil hoje, mas fica tranquilo que eu não vou me demorar não, porque eu acho que a principal mensagem dessa noite já foi entregue. Eu acho que o que foi apresentado aqui, eu não sei vocês, mas naquele momento em que Jesus ali e a Maria, eles se ajoelharam ali, impactou demais, sim ou não? Sim. Eu senti no meu espírito algo movendo, algo se rompendo, e foi muito, muito especial, maravilhoso, aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, nessa noite. Mas é Páscoa, e a Páscoa do Senhor, ela representa para nós uma noite de celebração, uma noite de muita alegria, uma noite... Falamos de noite, né, porque estamos de noite, mas na verdade é um dia de celebração, um dia que nós realmente precisamos valorizar, e que bom que você valorizou. Que bom que você está aqui, que bom que você atendeu esse convite, esse chamado, pois num dia como esse, que Jesus, ele pagou o preço alto e um preço de sangue. Pedi para o pessoal lá do telão lá colocar para nós o vídeo. Tem um vídeo que eu quero passar, eu gostaria que todos vocês, então, assistissem por um momento, e eu creio que grande maioria até já viu, mas eu acho que vem muito de encontro o que nessa noite representa e estamos fazendo aqui. E orai pelos que vos perseguem. Pergunto mais uma vez. Pois se amardes apenas os que vos amam, qual desses homens Senhor vos libertar? Liberta Barrabás! E lhe aconteçareis, se eles me perseguiram, vos perseguirão. Não deveis temer. Virá o sol. O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucificam! Sobre Deus. Enviado pelo Pai. Não! É condenar o soldado. E depois vou deixá-lo livre. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para andar e autoridade para retomar este livramento. Recebi de meu Pai. Pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade. Mas fora, ninguém chega ao Pai sem a Disseste que poderias destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mas não podes descer dessa cruz.
Este é meu sangue. Está consumado. Aleluia, Senhor. João capítulo 11, no verso 25 e no verso 26, olha o que João registra, a fala de Jesus. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele completa: crês isto? Você crê nisso? Jesus, ele é a ressurreição. Nós vimos um vídeo, esse vídeo ontem à noite nós assistimos aqui com os jovens, o filme completo de A Paixão de Cristo, e é muito forte, gente. Teve cenas que eu nem consegui olhar, porque é muito forte aquilo que fizeram com o nosso Senhor, mas era o nosso lugar. Ele tomou o meu lugar e ele tomou o seu lugar. No dia da Páscoa, Jesus, ele já sabia o que iria acontecer e ele estava preparado para aquilo. A Bíblia diz que em determinado momento, enquanto ele orava no monte, Jesus chegou a derramar suor de sangue. Tamanho era o sacrifício que ele sabia que ele deveria pagar. A Páscoa, ela começou há muito tempo antes. Ela na verdade, a primeira Páscoa, ela apontava para o Senhor Jesus, e isso começou no Egito, desde o tempo em que toda a descendência de Jacó, por causa de José, todo o povo, toda a família de Jacó se multiplicou de tal forma que eles se tornaram milhões e milhões dentro do Egito. Mas um rei que não conheceu o trabalho, a vida de José, o que ele fez pelo Egito, então ele fez o que? Escravizou. Ele escravizou todos os judeus e os israelitas. Eu quero ler algo com você para nós apenas repassar. Lá em Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 1, para nós relembrar o que aconteceu na primeira Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É Páscoa, a Páscoa do Senhor. Primeira vez que aparece na Bíblia o nome Páscoa. E o nome Páscoa quer dizer o que, queridos? Significa passagem. A Páscoa é a passagem de um tempo de escravidão para um tempo de liberdade. A Páscoa é a passagem de um povo que jazia em trevas e passou a ver uma grande luz. A Páscoa é a passagem de pessoas que viviam sob um domínio do pecado e de escravidão, para viver sob um domínio de paz e de liberdade. A Páscoa é o tempo de passagem.
E ano a ano, Deus estabeleceu a Páscoa como um memorial, como uma celebração, uma das festas que o povo de Israel deveria comemorar. E todas as vezes que eles iriam comemorar a Páscoa ao Senhor, eles deveriam sacrificar por causa dos seus pecados. A Páscoa significa arrependimento, porque o arrependimento, ele nos leva à liberdade, ele nos leva ao perdão, ele nos leva à paz, ele nos tira do domínio do pecado para a liberdade no nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode continuar o texto até o 14. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir, o Senhor vir, quando Deus vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa foi a primeira Páscoa. E a partir dali, todos os anos, o povo então começa a celebrar a Páscoa do Senhor. E todas as vezes que eles se apresentavam para fazer isso, eles precisavam levar um animal para oferta, para sacrificar esse animal para o perdão dos seus pecados. Sabe quanto tempo o povo ficou escravo no Egito? Olha o que diz aqui, Êxodo capítulo 12, verso 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 430 anos vivendo como escravo. Tu já não sabe mais o que é ser livre. 430 anos você vivendo debaixo de um mesmo modelo, de uma mesma cultura, de um mesmo jeito. Dorme, acorda, trabalha, leva chicotada, tem ração curta, trabalha sob um sol escaldante, dorme. E assim eles iam. E assim eles iam. Durante 430 anos. O povo gemia, mas ao mesmo tempo, falei na quarta-feira, o povo começou a introduzir dentro da sua cultura a cultura do povo egito, a cultura do povo egípcio. E eles começaram também a adorar os deuses do Egito. E isso indignou muito também a Deus, ao ponto de que quando Moisés vai para libertar o povo, as 3 primeiras pragas, o povo de Israel também acaba sofrendo com as 3 primeiras pragas. A partir da 4ª praga, então, o povo não sofre mais, porque Deus também queria tratar o seu povo. Deus também queria tratar o povo, porque eles ficaram duros de coração, porque quando Moisés apareceu, dizendo para eles que Deus iria salvar, que Deus iria libertar, eles não acreditaram. Eles não deram ouvidos ao Senhor. Mas Deus então permite, por um pequeno período de tempo, que eles também pudessem sentir na pele o que era ficar longe do Senhor e não dar ouvidos ao Senhor. E Deus então foi misericordioso com eles, que na última praga, que era a praga dos primogênitos, onde Deus então envia o anjo e todos os primogênitos do Egito são sacrificados. Você sabe por que primogênito? Todo sacrifício que era feito tanto pelos egípcios aos seus deuses, assim como nos nossos dias de hoje, amados, a preferência são os primogênitos. E quando o sacrifício de animal não é suficiente, eles fazem um sacrifício de pessoas. Não é à toa que hoje no Brasil, muitas crianças somem. Não é em vão. E essa semana ainda vi uma notícia que aumentou ainda mais o número de crianças desaparecidas no Brasil.
E não é à toa, na nossa região também existe isso, viu? Mas isso pode ser assunto para um outro dia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando Deus fala que essa era a Páscoa do Senhor, e era para executar juízo sobre os deuses do Egito, o que aconteceu? Eles não tinham mais nenhum primogênito para fazer qualquer tipo de sacrifício, invocar qualquer tipo de entidade para fazer algo contra o povo de Deus. Eles perderam o poder, eles perderam toda e qualquer primícia que eles poderiam ter para invocar as suas entidades. E Deus mostra que Ele é superior e que Ele é maior, fazendo e executando esse juízo. Mas eu não quero falar sobre isso, mas eu quero falar sobre o que importa realmente na Páscoa. A Páscoa, lá em Deuteronômio 16, 1 e 2, olha o que diz: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, o teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado no lugar que o Senhor escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. E aqui tem vários ensinos, mas o primeiro deles é que a Páscoa, ela representa um sacrifício. E era um sacrifício de um animal, era um sacrifício de um cordeiro, para o perdão do pecado. Para o perdão dos pecados. Jesus, ele representou, como nós vimos aqui, né, aqui na ensinação das crianças, como nós vimos no vídeo, Jesus, ele representou esse cordeiro. Ele foi esse cordeiro que trouxe avivamento, trouxe vida para cada um de nós, resgatando para nós a liberdade que Deus já havia nos dado, mas por causa do pecado, o homem ficou separado totalmente de Deus. Olha o que diz João capítulo 1, 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, queridos, que ele removeu todo o pecado do mundo. Não importa o que você fez, não importa o que eu fiz, não importa o pecado cometido, o Senhor, ele já perdoou. A única coisa que o Senhor deseja que façamos é que nós entregamos, é que nós confessamos, é que nós reconhecemos. O ser humano, ele precisa se achegar diante de Deus e colocar para Jesus e dizer: Senhor, não tem mais como viver sem você. Não tem mais como viver sabendo que todo o preço que tu pagou, tu deu a vida por mim. E olha a vida que eu vivo. Sabe, às vezes a gente está entregando a nossa vida, queridos, a esse mundo, aos prazeres desse mundo, aos desejos humanos, sendo que Deus, ele tem o melhor, como ele prometeu, dessa terra para cada um de nós. Sabe, e a gente às vezes começa a ouvir coisas paralelas e a gente vai trocando prazeres por propósito, vai trocando propostas por propósito. Deus, ele não quer que você substitua o melhor que ele tem para você por algum prazer pessoal seu. E a gente costuma às vezes fazer isso. A gente troca Deus por um prazer pessoal. A gente troca Deus por uma proposta, por uma negociação. E Deus vai ficando em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Jesus, ele nos colocou em primeiro lugar. Jesus, ele entregou tudo. Ele sacrificou tudo, ele era o Filho de Deus. Deus deu o seu Filho para que cada um de nós aqui possa crer de fato, porque ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele já vive e vai viver eternamente. O quanto nós estamos dispostos realmente a fazer isso? Olha o que diz Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Por isso, amado, que aquele sangue, todo aquele sangue que Jesus derramou, ele é suficiente para perdoar todo o seu pecado, todo o meu pecado.
Não tem nada que você possa ter feito, e que se você se acha tão imperfeito, e que você possa se achar tão ruim, e que você talvez se culpe tanto, que Deus não possa te perdoar. E às vezes a gente vai acumulando um peso de culpa, um peso que nós não podemos carregar, mas Jesus já carregou naquela cruz. Por isso que aquela cruz era tão pesada, estava todos os nossos pecados lá. Aquele sangue derramado foi para perdoar o meu e o seu pecado. Sabe o que representa a noite de hoje de verdade? Representa uma noite de avivamento. Representa uma noite de trazer vida àquilo que estava morto. Representa de novo ativar dentro de nós um chamado, uma chama, um amor, um propósito, uma vida que Jesus já colocou dentro de nós. Quantas vezes nós viemos para a igreja e a gente parece estar tão acostumado, né? Tão aculturado. É mais do mesmo, é mais um culto, é mais isso, é mais uma vez, é mais um louvor, é mais o irmão de novo, é mais o pastor de novo, é mais... Não é mais. Tudo é único, tudo é um. Cada dia é um dia, cada culto é um culto, cada vez a presença de Deus é uma vez, cada conversa com Deus é uma conversa, cada relacionamento é um relacionamento, cada momento de comunhão é um momento de comunhão, é único. E sabe por que isso é único? Porque não volta, e você não sabe se vai ter outra oportunidade, é único, é único. Só que as coisas do dia a dia, os prazeres da vida, vai fazendo que a gente vai ficar tão ansioso, né? Tão preocupado, e a gente não sabe o que é amanhã, a correria. Por isso eu já quero dizer para você, não vai embora correndo, porque amanhã é feriado, tá? Amém? Não vai embora correndo, amanhã é feriado. E a gente tem um monte de comida ali embaixo para a gente ficar em comunhão. Que vocês trouxeram, amém? Isso é importante, isso é a igreja. Foi isso que Jesus pagou o preço na cruz para que nós possamos viver em comunhão, como igreja. Sabe quando houve um avivamento da igreja? Você sabe quando foi? Começou quando, no dia de Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. E aí eles, cheios do Espírito Santo, porque eles ouviram a palavra de Jesus e atenderam, porque Jesus, fiquem aqui, que eu vou enviar o Consolador, e eles ficaram. Então fique aqui nessa noite, porque pode vir avivamento sobre a tua vida, amém? Amém. E veio o Espírito Santo, querido, e Pedro se levantou naquele dia, e disse, não é o que vocês estão pensando, ninguém está bêbado aqui, porque estava dizendo, estão bêbado, olha só. Não, eles estavam cheios do Espírito Santo. E Pedro disse assim, sabe o que eles têm? Eles têm algo que foi falado há muito tempo atrás, o profeta Joel já falou, que viria do céu, iriam profetizar, viria uma unção, viria um Espírito, viria a presença de Deus sobre eles. E ali eles cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. E a partir dali, a igreja começou a andar unida, andar junto, um ajudando o outro. Diziam até que eles vendiam as suas coisas para dar para aqueles que não tinham. A Bíblia dizia que eles andavam juntos, eles tinham as coisas em comum, eles andavam nas casas, eles partiam o pão, eles bebiam junto, eles oravam junto, eles meditavam na palavra junto, eles faziam tudo isso junto. Era uma igreja viva, avivada. Tem muita gente às vezes que sai da igreja porque diz, mas lá não é avivado, porque lá não tem vida, mas a vida, sabe quem produz vida? É você, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida, amado. A vida é produzida por obras, a vida é produzida por ações, a vida não é produzida por oração, a vida não é produzida por joelho dobrado, a vida não é produzida porque está no culto, a vida ela é produzida por obras. A Bíblia diz, e Tiago falou, mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé com as minhas obras. Avivamento é obra, avivamento é atitude, avivamento é amor, avivamento é preocupar com o irmão, avivamento é estar interessado e fazer com que outros sejam tão importante quanto você. Avivamento é isso.
Isso é avivamento, isso é igreja viva, isso é o poder de Deus, isso é a unção de Deus, isso é o mover do Espírito se movendo no meio da igreja, isso é igreja avivada. Mas tem quem queira e tem quem deseje. Põe a mão na minha cabeça. Se você quiser que eu ponha a mão na sua cabeça, vem no final do culto aqui, eu vou orar por você. Não tem problema, irmão. Mas oração não muda a vida. O que muda a vida é você ter ação. É você viver em ação. É você ouvir e produzir algo na sua vida. O que dificulta hoje a gente fazer isso? Sabe por quê? Porque a gente às vezes é muito devagar. A gente às vezes é muito lento. A gente às vezes é como Tomé, eu quero ver para crer. A gente não quer agir. E a gente faz como alguns discípulos que se frustram com alguma coisa, como Pedro, que eu falei na quarta-feira. Pedro ficou indignado consigo mesmo, por quê? Porque Jesus falou para ele, tu vai me negar, Pedro! Até o galo cantar pela segunda vez, tu me negou 3 vezes. E Pedro, capaz, eu estou contigo até a morte. Então vamos ver. Antes do galo tocar a segunda vez, o que ele fez? Tinha negado Jesus a 3ª vez. E Pedro desabou. Pedro fugiu. Tanto é que o anjo, quando saiu lá de dentro, disse para Maria, faz o seguinte, avisa os discípulos, mas chama Pedro, que Pedro estava escondido. Pedro tinha fugido, Pedro estava com vergonha, Pedro estava lá acuado. E às vezes a gente está assim, acuado, escondido, porque a gente errou, porque a gente pecou. Mas olha o que vão dizer, o que vão pensar. Amado, não importa, porque Jesus já te perdoou. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar de mim. Tem uma música que fala assim, não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é... Quem conhece essa música aí? Essa música eu ouvi... Eu tinha 17 anos de idade, 18 anos de idade, lá no litoral de São Paulo, no primeiro evento que eu participei de uma igreja, nem era de igreja, era dos Atletas de Cristo, quando eu conheci o Senhor Jesus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. 1999 isso aconteceu. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Você quer Deus na sua vida? Você quer Deus na sua vida? Então pare de se importar tanto com o que os outros vão pensar. Pare de se importar tanto com o que os outros falam. Pare de se importar tanto com o que os outros dizem. Pare de se importar tanto com o dedo apontado. Pare de se importar, querido. Viva a sua vida em Deus. Jesus pagou o preço, nós vimos aqui, Jesus pagou o preço. Ele te ama. Ele entregou a vida por você, para que você viva a vida que era dele. Mas agora Ele quer que você viva. Ele quer que você viva, e viva com Ele, e viva por Ele, e viva para Ele. Seja você esse cristão de fato e de verdade, seja você esse cristão com caráter, seja você esse cristão que veste realmente essa roupa de cristão, e sai por aí, não importando o que vão pensar de ti, e que você busque querendo Deus dia após dia, não importa. Sabe, hoje o mundo julga tudo, e daí? Julgaram Jesus, mas vamos julgar, e daí? Julgaram Jesus, julgam a mim, falam de mim, eu estou nem aí. Eu só me importa que o Senhor pensa de mim, queridos. Saiba que o amor de Deus, Ele é tão grande que Ele nos constrange a ponto de que você pode estar hoje quebrado, você pode estar hoje aqui derrotado, você pode ter chegado hoje aqui acabado, sem esperança, você pode estar chegando hoje querendo jogar toalha, você pode estar chegando hoje aqui, querendo acabar com tudo, relacionamento, não aguento mais, vou largar aquele emprego, eu não aguento mais! Eu quero dizer para você, você pode sair daqui com uma visão totalmente nova, diferente, fortalecido, pensando com um propósito renovado. Depende do que está dentro de você. Tem vida ou tem morte? O que você quer? Porque Jesus pagou o preço. Ele é a vida. Ele é
a passagem, a Páscoa é a passagem de um tempo velho para um tempo novo. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo pode se fazer novo quando Jesus ele faz parte da nossa vida. Tudo pode se fazer novo quando ele faz parte da sua vida, do seu cotidiano, de cada dia, de cada momento. A gente às vezes trata Deus como Deus estivesse lá no céu. Onde Deus está na sua vida hoje? Alguém sabe me dizer onde Deus está? Onde o Senhor diz na sua palavra que Ele mora hoje, queridos? Aonde? Dentro de nós. Dentro de nós. O Senhor mora dentro de cada um de nós. Ele mora dentro de você. Você sabe o que quer dizer isso, querido? Deus, ele disse que não habitaria mais em templos construídos de pedra, numa caixa que foi feita de madeira revestida de ouro, mas ele disse: agora eu vou habitar dentro de vocês. E eu vou estar todos os dias com vocês. E quando vocês clamarem, ali eu vou estar. Quando vocês falarem, ali eu vou ouvir. Aonde vocês forem, ali eu irei também. Por que a gente trata Deus como se estivesse lá no céu? Por que a gente diz para Deus nas nossas orações: Senhor, eu entro na tua presença, mas tu saiu da presença dele? Se ele está contigo todo dia, o tempo todo, mora contigo, por que então tu saiu da presença dele? Não, tu está na presença dele o tempo todo. Tu está na presença dele o tempo todo. Você não precisa com formalidade, porque ele é teu amigo. Você chega no teu amigo e diz assim: ô, por favor, ô meu amigo. Não. Ô fulano, e aí? Ô velho. Eu chamo uns amigos meus, a gente brinca, né? Nem sei se eu posso dizer aqui. Quando vem me chamar de preconceituoso, não vou falar. Mas a gente tem intimidade com os amigos. E a gente fala, né, aquele apelido e tal. Com Deus a gente quer ser formal. Não, fala com Ele como você fala com teu amigo. Fala com Ele como você fala com a tua mãe. Cuidado como fala com a mãe, com o pai, né? Fala com Ele com liberdade, sem formalidade. Fala com Ele com simplicidade. Pois que Ele é o teu amigo, Ele é teu Senhor, é teu ajudador. E Ele está contigo. Jesus ressuscitou para enviar o Espírito Santo para te ajudar, para me ajudar. E está todo dia conosco. Por que a gente cria formalidade? Por que a gente endurece o coração? Ele está conosco. Todo dia e o tempo todo. Toda hora, a qualquer momento, quando você precisar, no dia bom, no dia ruim, na hora difícil, na hora fácil, Ele está contigo. E eu quero falar um último texto, antes de nós cearmos nessa noite, texto de 1 João, no capítulo 3, verso 16, a seguir, olha o que ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo, Ele deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Cristo deu a sua vida por cada um de nós, e agora o único pedido que Ele faz é: agora dê a sua vida pelos seus irmãos. E ele continua: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, então temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos
os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o 24, o 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em seu nome, que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E o 24 agora. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto então conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. O Senhor nos deu o seu próprio Espírito para viver dentro de nós. A Páscoa é a passagem que nós precisamos passar. Qual é o lugar de passagem hoje na sua vida? Qual é o lugar que você precisa sair para você passar para um lugar melhor? Qual o seu estado hoje? Qual a sua situação hoje? Jesus ele não morreu em vão, queridos. Não faça a morte do nosso amado Senhor Jesus não ter valor para você, mas que ele tenha valor. Honre, ame, perdoe, sirva, abençoe, plante sementes boas, e tudo isso você vai colher de volta na sua vida multiplicado. Esse é o reino de Deus. Essa é a palavra do nosso amado Senhor Jesus. É muito linda a história e eu não queria entrar na questão da história, porque a história já foi contada aqui hoje para cada um de nós. Mas eu queria que você pensasse o seguinte hoje. O que João escreveu aqui diz respeito a um avivamento, diz respeito ao nosso compromisso, diz respeito ao que o Senhor nos chamou para fazer. E eu oro a Deus por uma igreja viva, uma igreja comprometida, uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que adora o Senhor, uma igreja que cumpre compromisso, uma igreja que é comprometida, uma igreja que realmente sabe honrar as suas autoridades, uma igreja que é abençoadora, uma igreja que vive o reino de Deus. E eu sei que você pode ser essa igreja. Eu sei que você também é essa igreja. E eu sei que você pode e pode muito mais. Sabe que eu tinha pensado em ministrar até hoje à noite? E eu acho que até ficou muito claro. Era sobre os ministérios da igreja. As crianças, não sei vocês, mas me constrangeram, né? As crianças fizeram um teatro. As crianças dançaram. As crianças cantaram. As crianças aqui representaram pelo menos 3 ministérios. E nós? A igreja ela tem muitos ministérios, ou seja, muitos serviços. E todos eles para cumprir um propósito. Um único propósito. Alcançar cada vez mais vidas que precisam ser alcançadas. Pessoas perdidas, famílias. Quantos familiares você tem que não conhecem a Cristo, hein? Quantos irmãos, pai, mãe, filhos que estão longe do Senhor? O que você tem feito por eles? Qual o preço que você tem pago por eles? O quanto você tem se dedicado para alcançar eles? O que você tem feito por essas pessoas? Sabe, quando a gente começa a esfriar, é quando a gente deixa de amar. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas iriam abandonar a fé. Por quê? Porque o amor de muitos iria se esfriar. Por causa do quê? Da multiplicação do pecado. Ou seja, o homem vivendo mais para si mesmo do que para, como Jesus disse para nós fazermos, amar os outros. Nós precisamos voltar a amar. Nós precisamos voltar a amar. Hoje, infelizmente, alguém faz algo e a gente assim, se vira. Faz que nem Herodes, né? Lavei as minhas mãos. Tu cuida da tua vida. Já pensou se Jesus fizesse isso conosco? Cuida da tua vida, eu lavo as minhas mãos. Não, ele veio, ele deu a sua vida por amor de mim e de você. O que nós estamos fazendo também?
o que nós estamos fazendo por aqueles que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? O que nós estamos fazendo pelos nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, por aqueles que o Senhor tem colocado do nosso lado? Eu tenho certeza que se você parar 10 minutinhos, você vai trazer à memória muitas pessoas que talvez estavam sentadas aqui do seu lado e hoje não estão mais. Você vai trazer à memória pessoas que você adoraria que estivesse aqui do seu lado e não estão aqui, mas provavelmente estão em outros lugares hoje, né? E talvez até pessoas que já estão até no cemitério. Será que elas foram salvas? A Páscoa é a passagem de onde nós vamos sair hoje e para onde nós vamos ir. Qual a vida que nós queremos levar? É a vida que Jesus nos entregou de graça e pela graça nós somos salvos, ou nós vamos viver a vida que nós achamos que devemos viver sem o Senhor se meter? Só que toda escolha também tem uma recompensa. Toda decisão também vai ter um resultado. E eu espero de coração que nessa noite, diante de tudo que você viu e ouviu, você possa escolher o melhor, que é o Senhor Jesus na sua vida. Muito mais do que Ele pode te dar é quem Ele pode ser na tua vida, viu? Jesus pode curar? Pode, mas amanhã tu vai morrer de novo. Jesus pode ressuscitar hoje? Pode, mas amanhã vai morrer, né? Alguém aqui não vai morrer? Alguém sabe que não vai morrer? Não? Então se Jesus curar hoje, amanhã pode ficar doente e vai morrer de novo, não vai? Sim. Será que Jesus está preocupado realmente que a gente seja curado ou que a gente seja salvo? Salvo. Jesus pode curar? Pode. E cura, e eu creio. E se Ele quiser, Ele pode curar hoje aqui. Mas Ele está mais preocupado com a cura ou com a salvação? Salvação. Ele está mais preocupado com você viver uma vida de amor e temor com Ele ou viver longe dEle? Viver com Ele, né? Viver com Ele. Jesus te ama, querido. E Ele não quer mais que você fique longe dEle. Ele quer que você fique pertinho. Pertinho. E quanto mais perto, mais Ele vai te ajudar. Quanto mais perto, mais Ele vai te mostrar o caminho. Quanto mais perto, mais Ele vai trazer solução para você. Quanto mais perto, mais clara vai ficar a tua vida para os planos que Ele tem para você. Amém? Os irmãos da ceia estão por aí? Não? Pode pedir para eles, então, virem. E eu quero, pela graça de Deus agora, então, nós vamos ceiar. E eu quero ler um texto, lá em Mateus capítulo 26, o verso 26, e onde aconteceu a ceia. E como falamos de Páscoa hoje, olha o que diz aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Aleluia. 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós não vamos para o Monte da Oliveira, mas nós vamos ali embaixo depois comer mais, amém? Vamos ficar de pé, amados?